vamos darmos início às atividades da semana, no dia de hoje, quarta-feira, aonde inicia nosso roteiro de trabalho da semana. Trabalho esse a nível de física. Convém salientar que os trabalhos de natureza espiritual não param em momento algum, de forma ininterrupta, 24 horas, dentro da concepção de contagem de horário nosso. Que para os espíritos não tem horário, não tem dia, não tem época. Para os espíritos trabalhadores não existe dia nem noite. O que existe é momento. Simplesmente isso. É o momento de fazer determinado trabalho. Essa divisão em tempo e espaço se limita simplesmente para a nossa limitação no plano físico. Ao sairmos deste plano, não existe dia, noite, data nem horário. Da mesma forma que no mundo espiritual, que não é em algum lugar conforme atribui, como fala, quando eu for para o mundo espiritual, como que o mundo espiritual fosse em outro lugar. Também não existe nem alto nem baixo, nem frente nem fundo, nem muito menos lado, no mundo espiritual. Há até quem nos diga aí que tem que descer, né? Vai descer, não sei de onde, né? É o que eu vejo, são os comentários. Essa gente demonstra por isso tamanha ignorância, sobretudo, da verdadeira natureza do mundo espiritual, que os quais fazem parte. Todos nós fazemos parte desse círculo de convivência no plano físico e metafísico, material e espiritual. Todos os dias, todo momento. Frisando esses trabalhos de assistência espiritual, ele não simplifica pura e simplesmente nesse espaço físico limitado que nós construímos para abrigarmos da chuva, do sol e isolarmos do olhar dos curiosos, dos contravessores, dos detratores. E se possível fosse, não jogaria fezes no nosso telhado conforme eu jogava bomba. Não joga porque as paredes impedem. Infelizmente é lamentável ainda estarmos experimentando esse grau de vibração que promana daqueles que se dizem nossos detratores. Infelizmente. Por quê? Ainda acontece isso. Né? Não era para existir mais. Mas infelizmente ainda acontece. Fazer o quê? Não é verdade? Pois é. Basta para você se atacar tão somente fazer algo que chame a atenção. Né? Como a natureza dos trabalhos, das atividades que elabora nesse ambiente não condiz com a realidade do ponto de vista da massa compacta,
logo somos tratados como inimigos. Tornam-se opositores. É isso que acontece. Aí que o que me consola, e deixa vocês também consolados, que segue essa linha de pensamento, de entendimento, de reflexão, lógico e racional para nós, assim como a pleia de espíritos também que vibram na mesma faixa que nós, né? Que nem todo mundo tem capacidade de ver, por isso não percebem, não sentem. E atribuem aqui não ter nem mentores, conforme já foi dito. E com isso estão me dando valores que eu não mereço. Quando assim falam, ninguém fará um trabalho desta natureza sem que não tenha uma direção, uma proteção espiritual. Atribui isso a mim? Estão me dando valor que eu não mereço. Eu não tenho essa capacidade. Aqui tem sim. Se assim não fosse, eu já estaria já teria sido esmagado. Já tinha me dizimado. Já tinha me extinguido deste ambiente. Vejam aqueles que têm olhos para ver. Lamento, não tenham. Porque se tivesse, viria. Quantas facetas de atentado, de perseguição, de investida contra a própria vida, esses espíritos têm nos livrado. Não vou fazer citação. Não vale a pena. Para aqueles que ainda não têm capacidade de ver, eu vou dar 100 anos, daqui a 100 anos eles verão. E se certificarão desta realidade que está sendo comentada neste momento. Nosso trabalho da noite de hoje vai ser em torno, como em praxe, achamos por bem e para contragosto e desespero de muitos, levar ao conhecimento não só dessa assistência material, que é minúscula, muito minúscula mesmo, em relação ao número de criaturas do ângulo invisível que apreciam, que assistem e que são beneficiadas, diga-se de passagem, por intermédio desse trabalho que nós realizamos em torno deste livro, deste grande pensador baiano, espírita, pesquisador, que elaborou esta obra com tamanha qualidade e finura intelectual, que eu me sinto na obrigação de fazer um esforço tremendo para não interferir na qualidade desse trabalho, na apresentação do mesmo. Eu me esforço muito, por mais que a gente queira se isolar, se torna impossível, porque aqui vai o meu sentimento, vai a minha percepção, meu tato psicológico e o meu grau de intelectualidade, que é bem, né, em relação ao mesmo,
ao citar, mas não deixa de interferir. É justo, por falta dessa graduação intelectual, o meu cuidado de não interferir nesta grandeza de obra preciosa, pelo menos para mim. Pelo menos para mim. Se alguém não sente isso, tudo bem. Não tem problema também. Mas para mim é. E eu faço esse tipo de trabalho com esse receio de não cometer nenhuma interferência de forma que venha comprometer a grandiosidade da qualidade do trabalho que é essas pesquisas que estão contidas aqui neste livro, Os Investigadores da Alma e do Espírito, 5 séculos de pesquisas, de Carlos Bernardo Loureiro. Para tanto, hoje falaremos sobre Carles Zener, aonde intitularemos como tema Carles Zener e a percepção extrasensorial. Desde que, em 1928, Joseph Bike Heinemann iniciou na Universidade de Duke, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, as pesquisas da percepção extrasensorial através das cartas Zener. Milhares de testes utilizando a mesma metodologia foram realizados em outras partes do mundo. Até fins de 1939 haviam sido publicadas experiências de diversos investigadores, compreendendo um total de 3.371.500 tentativas feitas por 2.639 pacientes. Não é um trabalho de ponto de vista, é um trabalho de pesquisa. E aqui está o resultado desse trabalho. Não é ponto de vista nem achismo, conforme atribuem. Carles Zener, um dos pesquisadores da equipe de Heinemann, observando os jogadores de baralho, deu início a essas pesquisas. Ele percebeu como certos jogadores choram a carta enquanto que o seu opositor, com o jogo na mão, estuda as suas reações procurando descobrir as cartas do adversário. Em algumas jogadas, os parceiros resolvem jogar alto, confiante no seu jogo, e, em outras, durante a mesma partida, desistem, sem que haja uma explicação lógica para isso. Um homem de raciocínio desenvolvido viu isso, despertou isso nele. Olha o que ele fez. Zener verificou a partir da análise de jogadores comuns que alguns obtinham uma percentagem de acerto muito maior do que os outros. Imaginando um processo para estudar o fenômeno, esclarece o pesquisador Henrique Rodrigues que existe uma constatação surpreendente no estudo de Zener. Poderá se provar que o jogo não é um jogo de azar, pois está claro que um jogador mais bem dotado poderá levar de vencida ao menos um percentual de acertos aos oponentes que não tenham essa faculdade.
extrasensorial. A capacidade de perceber sensoriamente, sem o órgão materiais, as coisas. E Zener descobriu que nenhum desses jogadores tinha essa capacidade. Sem dúvida, um bom argumento para desestimular o vício do jogador. Destaque o fator sorte, considerado imponderável até bem pouco tempo, pôde ser medido e avaliado pelo método de Zener. Este pesquisador criou um baralho de 5 figuras, que eram estrelas, quadrado, cruz, círculo e ondas, para fazer o seu teste de percepção extrasensorial. Henrique Rodrigues criou um processo não interpretativo, mas estatísticos matemáticos, ou seja, constatativo. O baralho é formado por 50 cartas, sendo 10 de cada naipe, que permite 2 tipos de teste. Teste de telepatia e de clarividência. Utilizando um gráfico de 2 colunas, anota-se na primeira a carta tirada do baralho e na segunda a resposta da pessoa que está se submetendo ao teste e que não vê nem a carta nem a anotação das colunas. A operação vai se permitindo carta por carta, melhor, se repetindo carta por carta, até a última do baralho. Depois, pelo exame das anotações, pode-se verificar o grau de ocorrência de telepatia ou clarividência. De acordo com o seguinte critério, inicialmente, determina-se por meio de cálculos matemáticos a percentagem de saída aleatória ou casual de determinada carta, no caso do baralho de Zener, 1 por 5 ou 20% seria o acesso possível. Elucida o professor Henrique Rodrigues. Para comprovar a telepatia, teremos que observar um percentual de maior do que um percentual de acaso. Mas, como em todos os testes, também na telepatia existem fatores inibitórios e fatores estimulantes. Entre os inibitórios, a presença de público pode causar total invalidação do teste, pois, quando se pergunta o valor da carta ou naipe, todas as pessoas presentes que não estão vendo a carta tentarão adivinhá-la, ocorrendo então uma autêntica poluição de imagem sobre a pessoa objeto do teste. Lembremos que a telepatia não envia palavras, mas sim imagens. Podemos enviar a imagem de uma estrela a um estrangeiro e ele a entenderá. No teste de clarividência, observamos 3 aspectos fundamentais. Primeiro, clarividência do passado, ou retrocognição, ou seja, o conhecimento de coisas que já se passaram, embora a pessoa
não soubesse do acontecido pelas vias normais de comunicação física. Segundo, clarividência cognitiva, ou ter conhecimento de algo que se passa no momento, porém, à distância. Terceira, clarividência de precognição, ou ter conhecimento de coisas que ainda estão para acontecer. Nesta, Nostradamus foi o mestre. Quem lê a obra, vê lá, né? Tudo que previu acontecerá. Uma sucessão dos tempos. A verificação do gráfico é facílima. Se acertou a carta anterior, marcar retrocognição. Se acertou a atual, será cognição. E se acertou a seguinte, será pré-cognição. Depois basta somar e determinar a percepção de acertos aos 20% relativo ao acaso determinado, o tipo de clarividência do paciente. Antes de qualquer teste, é preciso informar o paciente que não deve se preocupar com qualquer tipo de lógica, de razão na escolha de suas respostas, pois se trata de símbolos e imagens. Essa recomendação deve ser feita para não falsear os resultados, pois o ser humano, quando tenta raciocinar em bases lógicas sobre os acontecimentos fortuitos, comete erros incríveis. Zener, que já realizara um notável trabalho com baralho para testar dons extrasensoriais, começou a analisar outro tipo de jogo. Desta feita o jogo de dados, para ver se o empenho dos jogadores em obter queda das pedras na posição certa para vencer o jogo era capaz de modificar o comportamento dos dados. Descobriu que entre os jogadores existiam indivíduos capazes de obter maior número de acerto do que seria razoável, contando com um simples fator de sorte. Como a sorte é algo que a ciência tem que explicar, portanto, um absurdo jamais pode ser admitido no seio de um universo perfeitamente acomodado com suas leis. Zener começou a utilizar os dados comparando os jogadores as jogadas feitas por uma máquina com as jogadas de um dos indivíduos que se distinguia por sua sorte ou felicidade de estar mais vezes do que seus opositores. Para o descrente é a sorte, né? Mas como os dados podem ter algum vício na distribuição do peso, que possibilite o surgimento de resultados mais frequentes do que os que seriam razoáveis pela média das possibilidades, isso acontece em muitos joguinhos de azar que a gente conhece por aí, aquelas bolinhas que está dentro daquele globo, né? Umas mais pesadas que a outra para poder sair claro frente a essas numerações. Isso é saber o mundo inteiro. Não é novidade para ninguém. Né? Tem muita gente aí anda fazendo fortuna em cima disso. Isso não é dúvida para ninguém. Se for para quem tem um raciocínio desenvolvido, né? Zener resolveu criar um novo jogo, este constituído de 200 bolas, contidas num recipiente. Todas as bolas eram iguais, com as mesmas dimensões e exatamente o mesmo peso.
É isso que está pensando fazer nessas bolas de jogos de azar que existem por aí, né? Justamente das loterias da vida. Medir as dimensões e o peso dela antes de botar no globo. Tem muitos que estão ali, meu amigo, com dimensões e pesos diferentes. As dimensões podem até ser a mesma, mas os pesos estão diferenciados. E como não bastasse, tem até chipando, né? Estão botando aquelas que querem, chipada lá dentro. Né? É a fraude eletrônica, computadorizada. Infelizmente. Todavia, nem todas eram da mesma cor. 80 eram azuis, 70 eram verdes e 50 eram brancas. Portanto, tendo em vista que temos 200 bolas misturadas dentro de um recipiente, e se perguntasse a alguém qual seria a bola com maior possibilidade de sair, é óbvio que se diria que a bola com cor, cuja cor é a mais provável de ser sorteada, é azul, pois sabemos que dentro do recipiente existem mais bolas azuis. Não resta dúvida, né? A possibilidade matemática de saírem bolas de cores diversas é a seguinte: 80% das 200 azuis, 70% das 200 verdes e 50% das brancas. Das 200 brancas, 50. Mas com certas pessoas o teste apresentava resultados surpreendentes, pois o paciente era instado a anunciar com antecipação qual era a cor da bola que ele queria. E num número impressionante de casos, a vontade do paciente conseguiu fazer cair as bolas das cores desejadas. Dos pacientes testados, havia alguns que conseguiram resultados assintosos, superando em muito a média matemática das possibilidades. O que aconteceu com esse jogo? Prova-se que ocorreu uma interferência psíquica que exerceu a sua vontade, psicocinesia, para determinar o comportamento das bolas na saída do recipiente. Não resta dúvida. Aí contrariou a lei da probabilidade. É óbvio que tem uma força atuante. O gotejador psicocinético, depois de provas que existe uma energia irradiada psiquicamente pelo indivíduo, começou-se a pesquisar um aparelho capaz de transformar essa força em uma unidade mensurável, passível de comparações quantitativas. Foi daí que surgiu o equipamento conhecido como gotejador psicocinético. Um equipamento de concepção simples e funcionamento seguro. O gotejador é basicamente constituído por um depósito de água com um dreno, um furo, né, que permite escoá-la gota a gota, controlando-se o seu fluxo por uma torneira. As gotas, ao caírem, incidem sobre uma lâmina que as divide em duas partes que são colhidas em dois depósitos liberados milimetricamente, calibradíssimo. Agora você já pensou que uma gota batendo em uma lâmina, e essa lâmina corta essa gota em duas, uma parte está no recipiente, a outra cai na outra? É um trabalho bem racional, né, desses homens. Olha o resultado que chegaram. O teste é simples.
Basta colocar o paciente de frente do aparelho gotejando, ciente de que não havia nenhuma intervenção de ar para interferir, né? Nenhum fluxo de ar, lugar isolado, preparado, sem ter nenhuma intervenção ambiental. E pedir que ele determine, o paciente, né? No caso aí o médico, psiquicamente, que a gota vai para a direita ou para a esquerda. É capaz de fazer isso. Iniciando o teste, chega um momento em que um dos tubos milimetrados tem mais água que o outro. E isso devido ao fenômeno que ela alterou a força da gravidade, desviando em sua trajetória vertical as gotas liberadas. Ela não batia na lâmina, ela caía para um lado ou para o outro. A partir desse momento, com base nas medidas registradas nos dois tubos, tem-se um elemento quantitativo para analisar, pois, empregando as fórmulas usuais da matemática, estabelece-se a trajetória d'água e se traça o vetor, ou seja, dimensiona-se a intensidade da força psíquica no desvio daquelas gotas. Para termos mais noção racional e aprofundarmos mais a respeito dessa pesquisa, vamos pegar aquele livro de Parapsicologia e Psicobiofísica de autoria do professor Henrique Rodrigues. A gente vai encontrar um material nesse jazz. Certo? Mais tarde, J.B. Hyde desenvolveu com sua equipe, que Zener fazia parte, né? Outros procedimentos técnicos que objetivavam cada vez mais consolidar a certeza de que a psicocinesia é uma realidade. Psicocinesia. Termos adotado pelos pesquisadores. Allan Kardec denominou de faculdade de evidência, clarividência. Outros determinaram com percepção extrasensorial, precognição, cognição, retrocognição, que vem dar tudo na mesma coisa. É uma capacidade que o indivíduo tem, ou melhor, desenvolve, que lhe permite esta possibilidade. E essa possibilidade está denominada nos livros da codificação como mediunidade, de evidência, de clarividência e uma infinidade, telepatia e uma infinidade de nomenclatura que os pesquisadores adotaram para denominar e certificar o resultado verídico desta realidade nua e crua, contida em todos os seres humanos, independente da crença, da raça, da cor, da ideologia, da aceitação, da negação, não importa. Todos são médiuns. Segundo Kardec fizeram essa pergunta aos espíritos tutelares da codificação desta ciência, e a resposta era: quem quer que pense
por de mais de leve que seja, quem quer que emita e receba estímulos de pensamento, por mais leve que seja, é médium. Agora eu pergunto, quem de nós não emitimos pensamento e captamos pensamento? Todos. Então todos são médios. Então a humanidade todas são dotadas dessa percepção extrasensorial, que nós denominamos como mediunidade. Todos. Não tem ninguém que seja indotado dela. Cada um por um grau. Aí já é outra questão. As graduações dela dependem pura e simplesmente de cada um de nós. Essa que é a verdade. Mas todos são portadores. Até porque todos foram criados simples e ignorantes, com as mesmas propensões para chegar à perfeição. Todos. Uns mais cedo, outros mais tarde. Depende de cada um. Mas todos tenderão. Todos têm o material. E todos tenderão, porque isso é de uma lei natural. Ninguém foi feito para viver toda a vida na miséria. Os mais miseráveis que a gente possa encontrar hoje, amanhã ele se recuperará. Não está perdido. Não está destituído da lei do progresso. Um dia ele sairá daquela situação. A própria lei de progresso se incumbirá de fazer isso. Não é governo, não é eu, não é você, nem ninguém. A própria lei divina se encarregará de fazer. Isso está relacionado também à questão da saúde. Em relação à saúde, tudo obedece a uma lei natural. Ninguém adoece por falta de sorte. E ninguém tem saúde ninguém adoece por falta de sorte. E ninguém tem saúde por força de acerto. A sorte e o desacerto não existe. O que existe é o merecimento e o desmerecimento de cada um. E acabou. Nem adianta. E isso é estabelecido por uma lei natural, que rege todos nós. E a gente fica por aqui. Vamos para a segunda parte dos nossos trabalhos da noite.